Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e nossa aula hoje é de geometria. O nosso assunto em geometria se chama simetria. São semelhanças entre duas imagens dispostas em um plano, conforme posições relativas. Ela pode ser reflexão, translação e rotação. Então, nós sabemos que a simetria ela está relacionada com a comparação de imagens que basicamente são idênticas. Por exemplo, quando você divide o rosto de uma pessoa bem ao meio, o lado da esquerda é exatamente igual o da direita, só que em posições contrárias, né? Então isso é simetria. Você, por exemplo, vê digamos, uma carteira. Essa carteira você divide ela ao meio, da esquerda é de um jeito e da direita é o seu inverso, né? Mas são idênticas ambos os lados. Vamos analisar aqui. Nós sabemos que a simetria ela pode ser de três maneiras. Ela pode ser na forma de reflexão, ela pode ser na forma de translação e na forma de rotação. Na simetria de reflexão, observe digamos que isso aqui esteja a letra C. Essa letra C está ocupando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrinhos, né? 10 quadrinhos. Vindo de A para B, de B para C, de C para D, de D para E. Observe, isso aqui são linhas retas, viu? De D para E, de E para F, de F para G, de G para H. Sempre de uma linha reta, de um ponto para o outro, né? A sua reflexão é um C ao contrário. O C está com a parte aberta para a direita e agora está com a parte aberta para a esquerda. Então, aqui nós temos o inverso, como se fosse uma imagem espelhada, de A para B, de B para C, de C para D, de D para E, de E para F, de F para G, de G para H e de H para A, como uma imagem espelhada. Por isso se chama reflexão. Aí nós temos aqui a simetria de translação. É a mesma figura, o C. Observe, vindo de A para B, de B para C, de C para D, de D para E, de E para F, F para G, de G para H e de H para A, fechando o ciclo. Observe que na simetria de translação, a mesma imagem ela foi só transposta para o outro lado. Ela continuou sendo a mesma figura, agora em cores diferentes. De A para B, de B para C, de C para D, de D para E, de E para F, F para G, de G para H e de H para A. Então, na simetria de translação, você pega uma imagem e só coloca ela na mesma posição em um outro local. Agora, nós temos a simetria de rotação. Na simetria de rotação, nós temos agora duas possibilidades, né? Observe aqui, nós temos a mesma figura C. A figura C, ó, de A para B, de B para C, de C para D, de D para E, de E para F, F para G, de G para H, de H para A. Eu simplesmente rodei a figura de modo, ó, observe, que ela subiu. Mas as proporções aqui, ó, observe que tem 1, 2, 3, 4 quadrinhos de B para C. Ó, 1, 2, 3, 4 quadrinhos de B para C. De E para F, 1, 2, 3. Aqui, ó. Cadê? De E para F, 1, 2, 3. Então, assim sucessivamente. Então, aqui, observe, eu tenho de A. Eu simplesmente subi a figura. Eu virei ela rodou e subiu. De A para B, de B para C, de C para D, de D para E, de E para F, de F para G, de G para H e de H para A. Não mudou nenhuma distância, eu só mudei a figura de posição. Nessa outra figura, em vez de girar para cima, eu girei a figura para baixo. Mas as proporções continuaram as mesmas. Ó. De A para B, de B para C, de C para D, de D para E, de E para F, de F para G e de G para H. E as distâncias e as quantidades de quadrinhos continuaram as mesmas. Então, na simetria de rotação, ou você roda a figura para cima, ou você roda a figura para baixo. Ou pode fazer as duas maneiras, tá certo? Muito bem, alunos, dando continuidade à nossa aula, vamos passar agora para a nossa atividade. A nossa atividade ela vai ter apenas 3 questões. Eu deixei elas da maneira mais fácil possível para vocês resolverem. Aqui é o seguinte, ó. Primeira questão, realize a simetria de reflexão. Ó, reflexo quer dizer que tem que ficar ao contrário. Você vai virar o E que está nessa posição para cá. As pontas que estão para lá, elas vão ficar todas para cá. Observe que eu nem coloquei as letras, porque se você realizar a reflexão, não há necessidade. Você realizar a simetria, não há necessidade de colocar as letras. Então, do jeito que ela está aqui, vira para lá e as pontas
ficam apontadas para a esquerda. Aí nós temos, realize a simetria de translação. Na simetria de translação, você pega essa imagem do jeito que ela está aqui e coloca ela aqui exatamente do mesmo jeito que ela está do outro lado, com uma cor diferente, de preferência, tá certo? Aqui, ó, realize a simetria de rotação. Na simetria de rotação, você vai girar, você vai rodar a imagem. Por exemplo, você tem um E com as 3 pontas para a direita. Aí você vai colocar, nessa primeira você vai colocar as 3 pontas para cima, usando a mesma quantidade de quadrinhos, para cima. Nesse outro quadrinho você vai girar as 3 pontas que tá aqui, ó, para baixo. Entendeu? As 3 vão ficar para baixo. Sempre, ó, conte a quantidade de quadrinhos que tem na figura, porque quando você fizer a simetria, tem que ter a mesma quantidade também na posição correta. Tá certo?